Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. É, Venho conversar com vocês mais uma vez. Hoje nós tivemos o debate, né, dos candidatos a governador do estado e até que achei melhor esse debate porque ele foi dividido em três blocos, nos quais os dois primeiros eram perguntas diretas. E isso facilitou bastante a demonstração de cada um, tá? Mais uma vez, nós tivemos duas ausências, a do Anderson Ferreira e da Marília Reis. E acho que isso merece uma análise de todos nós. São duas pessoas que, na minha opinião, não tem muito o que falar, tá? Se a gente olhar a campanha do Anderson Ferreira, a gente vai olhar o que está acontecendo em todas as redes, através de atitudes que estão sendo tomadas bastante questionáveis, né? Como é que uma pessoa é coordenadora da campanha do irmão a governador do estado e da campanha do presidente Bolsonaro também no estado e comparece em comícios, em atividades, em festividades do outro lado, do lado da esquerda, inclusive aparecendo em outdoors, pedindo votos. Ou seja, para mim, esse cara está acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. E isso nos dá uma intranquilidade muito grande, porque o irmão candidato a governador do estado até hoje nunca se pronunciou, nunca condenou essa atitude, o, o que nos vem dar uma dúvida muito grande sobre a fidelidade desse rapaz ao nosso presidente. Além de que, se nós olharmos as suas redes sociais, até bem pouco tempo atrás, não existia absolutamente nada acerca de Bolsonaro. Só após a sua confirmação como candidato do PL ao governo é que começaram a aparecer em suas redes algumas mensagens com relação ao presidente da República. A gente entende, sabe que o presidente é forçado a uma fidelidade partidária, só que eu creio que esta pessoa foi afastada por, por aqueles que se dizem e que são realmente, né? Porque muita gente diz, mas poucos são conservadores de direita e querem o melhor, né? Então, eu acho que essa pessoa não tem condições de ir para um desejável segundo turno. Sua ausência, mais uma vez, é contestada, é lastimada por todos nós, porque era uma questão de respeito tanto dele quanto da Marília de se fazerem presentes ao debate, defender suas ideias, iriam receber ataques, acusações, isso é normal. Isso é de quem vai a um debate desse nível. Mas eles fugirem e não comparecerem nos deixa uma forte dúvida, para não dizer certeza, de que nada do que eles falaram por aí é para o bem do povo pernambucano. Então, na minha opinião, o Anderson é uma pessoa já fora desse embate. A Marília, infelizmente, dizem as pesquisas, né, se a gente pode confiar nelas ou não, é difícil, mas temos que considerá-las. Então, é dito que ela está em primeiro lugar para disputar o governo de Pernambuco.
é lastimável, porque foi uma pessoa péssima deputada, nunca buscou nada em prol do povo pernambucano, sempre votou de acordo com seus interesses, que ela inclusive chegou a votar contra coisas do seu partido, mas em benefício próprio. Então, isso também nos dá uma certeza de que ela não fará um governo voltado para o povo de Pernambuco, para o Estado, para a melhoria desse Estado, e sim para o governo por interesses pessoais. E é muito assustador, principalmente por se tratar de quem é Marília Reis. Para quem não se lembra, ela chegou a afirmar de que Pernambuco seria o primeiro estado do Brasil a ter essa conhecida linguagem neutra, né? Ou seja, se tiraria masculinos e femininos do vocabulário para ter essa linguagem neutra. Isso é uma agressão à língua portuguesa, é um absurdo, é inaceitável, além de que ela, apesar de ter dito que não é a favor do aborto, a gente sabe que isso foi dito por causa do período eleitoral. Mas ela, pelo que ela representa, o partido onde ela está inserida e todas as pautas que ela defende não são as pautas que nós defendemos. Então, voltando ao debate, ao que aconteceu lá, teve o pastor Wellington Carneiro, ele é uma pessoa que eu conheço e sei, né, que é bolsonarista, mas é uma pessoa que, na minha opinião, hoje eu posso afirmar que simplesmente está tirando o voto da direita. Seria mais nobre, não sei se a palavra correta seria essa, mas do pastor Wellington pensar seriamente em retirar sua candidatura, que não vai chegar a lugar nenhum. Né? Mais uma vez, cita nas pesquisas, estão aí os números, e é uma coisa realmente bastante deprimente ver uma pessoa que poderia representar e lutar pelo Estado está numa condição bem abaixo dos demais postulantes a, no mínimo, ir para o segundo turno. Falar sobre o João do PSOL também não há muito o que falar. O que ele prega é exatamente o que nós não queremos, né? Ele, inclusive, fala que o MST será consultado em caso de invasão de terra. Consultado em que, amigo? Invadir terra é ilegal, é proibido por lei. Nós temos direito à privacidade, à propriedade privada. Então, eu não vou perder aqui o nosso tempo em falar do João, porque o partido e o que representa, o que ele discursa, não é do nosso interesse, nem. E também está lá embaixo das pesquisas e defende um ex-presidiário, né? Então, basta dizer isso. Com relação, então nós vamos ao Danilo Cabral. Bom, o Danilo, ele tenta esconder o tempo inteiro esses últimos 8 anos do governo Paulo Câmara. Ele só se refere ao período de Eduardo Campos e do ex-presidiário. Vale dizer ao senhor Danilo Cabral que também não foi como deputado brilhante, muito pelo contrário, foi um dos piores deputados nas avaliações feitas lá na Câmara. É que o governo Paulo Câmara é uma continuidade. Ele foi indicado por Eduardo Campos.
E vamos também ser bastante honestos, né? O governo de Eduardo Campos, que fez muito pelo Estado, que buscou algumas coisas, mas foi um governo muito ligado ao ex-presidiário e um governo também muito envolvido em corrupção. A gente sabe que houve muito desvio. A Arena é só um exemplo do que aconteceu em Pernambuco. O Danilo sonha em ir para o segundo turno, tem muitos prefeitos no interior, consequentemente vereadores com ele, né, com o partido dele. O partido em si tem a máquina, são duas máquinas, a prefeitura e do governo do estado, para trabalhar pelo Danilo, mas eu torço para que nós não tenhamos a mesma situação ocorrida em 2020, em que tivemos que escolher entre a Marília e o João Campos, quem não se lembra disso, né? Isso é uma coisa que fica na nossa memória e não conseguiremos esquecer porque nos foi tirada uma grande oportunidade. Então nós chegamos nos dois outros, que também estão aí à beira de ir para o segundo turno. Né? A gente torce para que haja um segundo turno de alguém que nos represente. Então a Raquel Lira, ela eu não sei, ela não consegue passar para mim muita coisa, tá? Ela fala muito do trabalho em Caruaru, quando se sabe, existem vídeos e também através de conversas, que muitas áreas de Caruaru foram esquecidas, não receberam atenção. E a outra coisa que eu não gosto muito é que ela cita muito o fato de ser mulher e de sensibilidade. A sensibilidade não é uma coisa exclusiva das mulheres, é uma coisa que pode estar também no homem. Basta ele ter um senso, um poder de observação e de ver a situação do outro, etc. Então, esse fato da Raquel frisar muito a questão de sensibilidade e de por ser mulher, não, não me atinge, não me convence muito. E até porque nós temos um trauma, né? De termos tido, infelizmente, uma presidente da República que de sensível não tinha nada, que era péssima, e a gente sabe o que aconteceu com o país. E nós chegamos no Miguel Coelho. O Miguel, de todos os que estavam no debate hoje, me pareceu uma pessoa bem mais centrada, mais calma. As suas colocações foram dentro do que a gente espera que aconteça com o Estado. Ele, inclusive, gravou um vídeo e um áudio em que se posiciona a favor de pautas que nós defendemos, ou seja, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, desculpe, etc. Então, no debate de hoje, foi a pessoa que realmente mais chamou a atenção. Nós vamos ter amanhã um novo debate, né? Não sei, honestamente, não sei dizer se a Marília e o Anderson irão. Será o debate da Globo e talvez até eles, por ser a Globo, eles compareçam. Mas vamos aguardar. Então nós temos amanhã um novo debate para prestarmos mais atenção. Nós temos que nos unir e colocar alguém que nos represente e que dispute o segundo turno. Ou seja, se a Marília está no segundo turno, nós precisamos escolher alguém para disputar com ela. E com a nossa união, com a união de toda a direita, de todas as pessoas de bem desse Estado,
nós poderemos conseguir reverter esse risco que a gente está correndo. Então, vamos aguardar o debate amanhã e vamos ver realmente aquele candidato que mais possa nos representar. Terminado o debate, a Record passou entrevista e hoje foi com Jair Bolsonaro, né? Ele teve o tempo necessário de responder as perguntas foram esclarecedoras, ele pôde falar sobre os trabalhos que o governo dele vem fazendo para a mulher, ele pôde esclarecer essa questão absurda que parte da imprensa vem acusando de comprar 31, 32 imóveis a dinheiro vivo, coisas ridículas. E eu acho que o processo de entrevista hoje foi muito mais profissional e digno do que vinha ocorrendo até agora, principalmente se nós compararmos a entrevista que foi realizada na Rede Globo, tá? Então, eu acho que foi muito bom essa entrevista. O Bolsonaro nos deu uma série de informações e ele teve, como eu disse, tempo de esclarecer tudo. Só uma coisa que vale a pena colocar para vocês. Está sendo programado uma motocarreata no próximo sábado, dia 1, véspera da eleição. É muito importante que as pessoas compareçam e participem dessa motocarreata. Ela será muito importante para a gente ter mais uma vez, né? Porque já tivemos várias, mas que a gente venha a ter mais uma vez uma demonstração clara de que o povo brasileiro está com Bolsonaro. Voltando a lembrar um pouco da entrevista que ele concedeu hoje, ele teve um ponto muito importante. Ele, inclusive, chegou a dizer que não ia comentar, mas diante da pergunta do repórter, ele se colocou. E é uma coisa que nós temos que ter atenção. As 3 pessoas hoje responsáveis pelo TSE são 3 ministros também do STF. E que a gente sabe claramente que são contra Jair Bolsonaro, que tem sua ideologia, que tem seu partido de preferência e, principalmente, que lutam por um ex-presidiário voltar à cena do crime. Ou seja, que ele seja eleito. Nós não vamos deixar isso. O brasileiro hoje tem consciência do que esse homem prejudicou enormemente o Brasil. Prejudicou a todos nós de forma indescritível. E ele não irá voltar ao local onde praticou tantos crimes contra todos nós. Então, para encerrar, eu desejo a vocês muita calma. Nós não podemos de forma nenhuma deixar de olhar para o próximo domingo com a importância enorme que esse dia irá nos causar. Nós vamos ter uma eleição para presidente, onde não é sobre o bem contra o mal, não é só isso, é muito mais do que isso. É a nossa liberdade, é a nossa vida, é o nosso desejo de realizar alguma coisa e poder fazer. Então nós temos que eleger Jair Messias Bolsonaro, não há dúvida nisso. Mas também teremos esses dias para prestar muita atenção nos possíveis candidatos a governador de Pernambuco. Esse estado está acabado, esse estado está mediocrizado e nós temos que tentar buscar resgatar um Pernambuco de outrora, um Pernambuco que já teve políticos respeitados
e era um estado respeitado. Eu não estou falando só de Nordeste, eu estou falando a nível Brasil. E nós temos que colocar esse nosso Pernambuco novamente no seu lugar. Então, acompanhemos, abramos os olhos e vamos observar. Essas pessoas estão aí e escolher e definir que vai para o segundo turno e, se Deus quiser, irá ganhar essa eleição. Muito obrigado a vocês pela atenção e um forte abraço.